Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que fala sobre inovação, empreendedorismo, case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Esse programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam os municípios a se desenvolverem e serem municípios inteligentes, criativos e sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro, e também da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e a mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para vocês nos seguirem em nossas redes sociais. No Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é comunicação. E por isso estou aqui com Roberta Trindade, especialista em vendas complexas e empreendedorismo feminino, fundadora da eFoco Soluções e criadora da rede Habla, que inclui o Habla Empreendedora, podcast e Habla FM. Autora do best-seller Guia do Bolso Spin Selim, com mais de 20 mil cópias distribuídas no Brasil, Europa, África e Estados Unidos. A Roberta tem ampla experiência em treinamento de equipes comerciais e de RH, desenvolvendo estratégias que potencializam resultados de empresas e profissionais. Premiada com o Aster International, é referência em vendas consultivas e capacitação profissional. Seja muito bem-vinda, Roberta da Trindade, tá correto? Corretíssimo, Gilles. É uma alegria ter você aqui, já te passando, né, a palavra, que, sabe, competências que você tem, multi-experiências, e que faz com que esse programa ainda vai ser fantástico para inspirar as pessoas, de maneira que elas se desenvolvam e empreendam. Muito, muito obrigado pela tua presença aqui, Roberta. Eu que agradeço, Gilles, agradeço a você, a Rede TV, por esse espaço, para a gente conversar, para a gente inspirar, talvez, né, com sorte, as pessoas que vão nos ouvir. É uma honra e uma alegria estar aqui. Já sei que por aqui passaram várias pessoas especiais, então é uma honra estar aqui. Então, já uma primeira questão que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, porque a gente entende, né, eu entendo também que nós somos hoje o que a gente teve como inspiração, como educação, como inspiração, de forma geral, lá na infância. Sim. As crianças nascem cientistas e muitas vezes os sistemas vão ceifando essa criatividade, essa cientificidade das nossas crianças. Como é que era a Roberta na infância, né, na adolescência? Era inquieta, construía os próprios brinquedos, costurava as próprias bonecas. Fala um pouquinho disso, que é a nossa audiência tem gostado, sabe, de conhecer esse início de jornada, podemos assim dizer, Roberta. Gilles, se eu te falar que eu era uma criança
diferente do que eu sou hoje como adulta. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era extremamente introvertida. Eu fui uma adolescente muito tímida. Eu tinha vergonha, então eu sentava... Eu costumo comentar essa história. Eu sentava sempre no fundo das carteiras. Na época era carteira, não sei como é hoje. Mas no fundo das carteiras para o professor não me olhar e não me chamar. Até o momento em que eu fui, né, me tornando uma jovem, eu ainda mantinha muito essa timidez comigo. E aos poucos o trabalho ele vai edificando e vai modificando a gente. E eu acho que toda mudança ela tem que partir primeiro de nós mesmos, nós querermos mudar. Então eu percebia que a timidez ela não era boa para mim no sentido de que eu não conseguia navegar em muitos lugares. E eu comecei a pensar e falei assim, não, eu preciso mexer nesse ponto. E aí eu fui entender o que acontecia, por que eu era tão tímida. Me forcei a fazer algumas coisas, por exemplo, fui fazer teatro, para ver se eu me soltava um pouco mais. Então foram coisas que eu fui buscando ao longo da minha vida para ir melhorando. Então hoje quando eu falo que eu era uma criança tímida, nossa, apresentar trabalho em sala de aula, meu Deus, passava passava mal. E assim, você sabe que a mente, ela manda coordenadas pro corpo. Então eu somatizava e eu realmente passava mal. Então eu era essa criança. Por outro lado, eu era uma criança muito alegre, eu era uma criança brincalhona, eu gostava muito de natureza. Casa dos meus avós paternos era uma casa com um quintal muito grande, assim. Então, lá tinham árvores frutíferas, eu subia em árvore. Era o que eu mais gostava, brincar ao ar livre. Que bacana. Então, teve esse outro lado meu que sempre foi muito brincalhão nesse aspecto, assim, porque eu cresci numa cidade pequena, em Irati, então era ao ar livre. E isso... eu acho que forjou, de certa maneira, o que eu sou hoje, que eu gosto muito de atividades ao ar livre, gosto do sol, gosto da natureza. Olha só, Roberta, já estou notando algumas similaridades, né? Com a minha infância também, eu era muito tímido. E que, olha só, hoje estou aqui, né, hoje como entrevistador, conversando contigo. Vamos falar de um programa seu também, que é muito legal, ou seja, você é uma entrevistadora. Olha que importância esse ambiente, né, que as crianças estão convivendo, enfim, aprendendo para o futuro. Então, eu queria que você falasse ainda explorar um pouquinho isso, porque tem muitos pessoas que têm filhos, né, que acompanham o nosso programa, estão na nossa audiência. E essa inspiração é importante, crianças pequenas, inclusive. O papel dos pais, tu falou dos avós, é esse papel desse ambiente da casa dos pais, dos avós, quer dizer... E aí já trazendo um assunto que você tem, né, aborda nos seus trabalhos, a questão do empreendedorismo, os comportamentos empreendedores. Fala um pouco disso, esse ambiente que desenvolve as crianças, já, quem sabe, plantando a sementinha do empreendedorismo lá na infância. Acho que vai ser bem bacana essa fala. Na minha família, assim, sempre foi muito unida. Meu pai, ele... Sabe uma história, assim, que eu me lembro bem? Eu me inspiro muito, assim, na bravura do meu pai. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Nunca foi uma pessoa com muito dinheiro. Sempre foi um CLT, trabalhador e etc. E uma vez, ele acabou perdendo um emprego lá em Irati, onde nós morávamos. E eu lembro dele chegando na rodoviária e eu indo esperá-lo, assim, com muita expectativa, porque ele sempre trazia uma balinha para mim. E aí teve um dia, Gilles, que essa balinha não veio. Não veio. Hoje, como adulta, eu fico imaginando tantos sacrifícios que muitas vezes os pais fazem para os filhos. Aquela balinha ele não trouxe porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro para a passagem. Isso ficou muito claro depois que eu cresci.
E eu lembro disso, assim, com tanto amor por ele, por tudo, né? Pelos meus pais, pelos sacrifícios que eles já fizeram por mim, pelos meus irmãos. E eu acho que esse espírito bravo, sabe? Do não desistir, de ir em busca, eu tenho muito, herdei muito deles, assim. Minha mãe perdeu o pai dela quando ela era pequena ainda. E a minha avó tinha muitos filhos e ela também ajudou, sabe? Aquela família. Então, eu acho que os pais da gente, eles devem ser honrados de todas as maneiras. Então, essa história da balinha, eu carrego ela comigo. Em momentos, assim, que às vezes a gente tá meio assim, ai, mas o pai tá tão chato, às vezes a mãe tá tão chata. Caramba, deixa eu lembrar daquele momento da infância, de como que era. E aí, meu pai, ele teve tomou uma decisão muito sábia naquele momento, em que ele perdeu o emprego lá. Nós éramos crianças ainda, na época era meu irmão e eu. De vir para cá, de vir embora. Porque ele começou a pensar, na época, Irati não tinha faculdade, não tinha nada. E ele falou assim, eu preciso ir buscar um lugar onde meus filhos possam estudar. Então, essa foi uma lição, sabe? Muito grande, vinda do meu pai e a minha mãe sempre apoiando também. Então, Gilles, eu posso dizer que a minha família é meu pilar, sempre foi para quem eu ia correr no caso das coisas não darem certo. Sempre me apoiaram em tudo. Então, é tão bom poder dizer isso, porque eu sei que muitas pessoas não têm esse amparo da família, né? Então, assim, eu sempre convido, principalmente os jovens, a olhar e repensar tantas coisas que os pais fazem em prol da gente, né? E é tão bom, às vezes, deitar a cabecinha no travesseiro e pensar assim, hoje eu honrei meu pai, hoje eu honrei minha mãe. Que bacana. É até emocionante te ouvir. Eu tive recentemente com a minha mãe. Meu saudoso pai descansou, podemos assim dizer. Por sinal, eles foram para a cidade, né, enfim, onde eu nasci, justamente porque o meu nono e a nona e os pais dele queriam que eles estudassem. Olha como as similaridades, né, além da educação, do amor, do afeto dos pais, mas queria que ela fosse no banco da escola, na carteira da escola, estudar. A gente já está finalizando o primeiro bloco, ele passa rápido. Eu queria ver contigo para a gente finalizar esse bloco de uma forma bem... Mas primeiro, falar da importância, falar com a nossa audiência, com os pais e também com os filhos, a importância desse ambiente favorável para a inovação, para o empreendedorismo. É esse o seio familiar, né? Você ressaltou muito bem isso. Uma mensagem, então, para as pessoas aí, para esses jovens aí, em relação a esse cuidado com os pais, daí a gente finaliza o primeiro bloco. Eu acho que é mais do mesmo, né, Gilles? A gente que tem os nossos pais ainda conosco, acho que a gente tem que cuidar, a gente tem que amar, a gente tem que honrar, mas não da boca para fora. Eu lembro, assim, eu sempre achava que a minha mãe, ela era muito da execução. Então, quando ela queria agradar, ela fazia um almocinho diferente. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, mas se ela não vem, não é do beijo e do abraço, eu sou. E aí eu comecei a ir até ela. Então, acho que essa é a minha mensagem para quem está nos ouvindo, né? Se o seu filho não é de beijo e abraço, vá até ele. O contrário também. Que legal, é um complemento, né? Um complemento. E você falou da comidinha, realmente, a comidinha da mãe é fantástica. Sinal do afeto, né? Muito legal. Bom, a gente estamos terminando o primeiro bloco, né? Não sai daí porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco, tá? O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias, ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná,
Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Nossa conversa de hoje é com Roberta da Trindade, especialista em empreendedorismo feminino, fundadora da EFOCO Soluções e criadora da Rede Habla. Agora voltamos para essa conversa inspiradora, Roberta, que, enfim, falar da tua jornada profissional, dos desafios, falar da como que foi esse ponto de virada, né, daquela jornada que tu comentou lá no primeiro bloco, para criar uma empresa, né, que foi a EFOCO. Porque isso é importante também. Às vezes as pessoas ficam com aquela ideia lá e não conseguem ir para a prática, não conseguem quebrar a lâmpada. Uhum. Fala do ponto de virada e se criando a empresa, desenvolvendo pessoas, gerando negócios. Isso vai ser bem, bem legal. Por favor. Você sabe, Gilles, que é interessante a minha jornada, né? Eu, até os 30 anos, mais ou menos, eu não considerava que eu tinha uma carreira. Eu considerava que eu tinha empregos. Sempre muito voltado para a área de vendas, e então eu fui aprendendo muitas coisas. Eu acho que a minha virada de chave aconteceu quando eu fui convidada para liderar uma equipe de mais de 250 pessoas. Foi meu primeiro desafio como gestora. Eu, na época, já tinha passado por algumas empresas na área de venda, já tinha sido gerente, já tinha sido subgerente, enfim, já tinha feito algumas coisas na área de vendas, mas gestão, no sentido mais amplo, com muitas pessoas, eu nunca tinha feito. Equipe grande, né? Uma equipe grande. Nesse desafio, nessa oportunidade que eu tive, eu tinha que fazer treinamentos quinzenais para a equipe. Foi aí que o negócio pegou. Lembra da menina tímida? Cada vez que eu tinha que fazer esses treinamentos era um terror para mim. Só que isso me desenvolveu como treinadora. Eu acho que quando a gente está num momento desafiador, que a gente está com medo, tem que ir com medo mesmo. Sabe? Arregaçar as mangas e ir. Muitas vezes a gente deixa de crescer na carreira por conta desse medo. Uhum. A gente fica ali, porque é muito mais cômodo ficar na conchinha ali, quietinho. Então eu aceitei o desafio, fui treinamentos quinzenais, etc. E aí eu tive uma oportunidade que foi incrível para mim. Eu saí dessa empresa onde eu estava, onde eu fiquei, se não me engano, 2 anos. E eu fui convidada para assumir uma central de relacionamento, que na época não era central de relacionamento, eram 12 pessoas só trabalhando. E eu aceitei, numa instituição de ensino bem conhecida aqui no Brasil todo. É uma instituição de ensino EAD, mas a sede é aqui. Uhum. E lá eu tive a oportunidade de migrar para vários lugares. Então, eu comecei montando aquela central de relacionamento, de atendimento, de vendas. Montei o call center, depois montei a central do aluno, depois montei a central de retenção, depois ajudei na internacionalização da instituição. E depois eu fui convidada para me fugiu a palavra, mas enfim, para criar a área de treinamento e qualidade no atendimento. Bacana. Então, não existia numa área nova, não existia nada. Então foram 10 anos criando. Olha, e hoje eu fico pensando que se eu não estivesse criando o tempo todo, não teria ficado. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que estar, para ser feliz, eu tenho que criar. Tenho que fazer, tenho que, sabe? Alguma coisa que me instigue, que me motive, que... Sabe o que me dá mais alegria no mundo do profissional? É quando eu pego um negócio do absoluto zero e depois eu vejo o negócio feito.
Isso é uma coisa que me instiga e que me brilha os olhos. Pode repetir? Para ser feliz, precisa criar. Repete, faz favor. Exatamente. Olha que mensagem isso, bacana Gilles. que a Roberta traz, por favor. Para eu ser feliz no meu trabalho, na minha profissão, para me sentir realizada, eu tenho que estar criando o tempo todo. Então, não importa se eu estou na mesma empresa. Eu fiquei 10 anos nessa empresa, mas eu estava criando. Me permitiram sair da minha caixinha e fazer o que eu tinha que fazer. E lá, quando eu comecei lá, eu fazia divisão de gestão com mais uma pessoa. E essa pessoa falou assim, Roberta, você já pensou em abrir a sua empresa? Na época eu falei, eu nunca pensei, acho que eu não sou empreendedora, não me vejo como empreendedora. Você vê como a gente não pode, às vezes, se limitar. A tendência é essa, de dizer que não é para mim, é para o outro, é sempre para o outro, né? 10 anos depois, estava lá eu, saindo do CLT, e eu acho que foi, já pensando, meu maior momento de quebra de lâmpada foi esse. Saí do CLT e abri minha empresa. Na época, Gilles, sem capital de giro, muito capital de giro, eu tinha um pouquinho de dinheiro, que eu montei o site, que eu comprei domínio, aquela coisa toda, mas eu quebrei pedra, foi do absoluto zero. Então eu vou contar, acho que essa história é boa para contar para você que está assistindo a gente. Eu trabalhei 1 ano mesclando o CLT com a empresa que eu queria. Foi 1 ano, assim. Então eu trabalhava durante o dia, sem cair o rendimento, porque a empresa não merece. Sim. A empresa merece que a gente esteja lá. E quando eu saía em finais de semana, minha empresa. E aí eu comecei a pensar que ia dar certo, porque as pessoas com quem eu falava, elas gostavam da ideia. Qual que foi o meu feeling, a minha coisa toda? Eu percebi que, assim, eu era boa em treinamento, e eu era boa em recrutamento, porque eu tinha que recrutar muita gente. E eu fui ajudar uma pessoa uma vez, e aí deu muito certo. E aí ele ficou, assim, muito grato. E eu falei assim, é isso que eu vou fazer que vai dar certo. Conversei com uma ex-gestora minha, falei assim, olha, eu tô abrindo uma empresa, ela vai ser assim, vai ser especializada em treinamento comercial, recrutamento. E ela falou, você é sua primeira cliente. E ela tinha um call center na época. Pensa, tinha um call center. E a partir daí ela começou a me indicava pro cliente que ela já tinha, foi assim, foi assado. E a empresa foi tomando forma. 1 ano depois, eu deixei o CLT e fui empreender. Gente, não é fácil, as coisas não caem do céu, principalmente para quem começa praticamente do zero. É importante falar isso, que a vida, ser patrão, ser chefe, ser empreendedor, não é fácil, não tem horas, né? É importante esse teu depoimento também para a nossa audiência sobre o ser empreendedor. É desafiador, Gilles, né? Empreender é desafiador, porque, nossa, eu tô bem, tô ótima, tem a empresa sim, outra indicou. Só que você sabe que quem recruta hoje nem sempre vai recrutar amanhã. Então você tem que estar o tempo todo. Para ter a recorrência, que precisa. Novos clientes. Daquela época até hoje, já se vão 7 anos. 7 anos de foco. Hoje nós somos uma das empresas de recrutamento, assim, quando as pessoas buscam, né, recrutamento e seleção comercial, nós somos uma das primeiras empresas que aparece. Temos pouquíssimos concorrentes, por quê? Porque nós, na época, eu enxerguei um pouquinho longe, que eu preciso me especializar em um nicho. E foi aí que o negócio foi dando certo. Porque se eu fosse concorrer com as empresas que já existiam aqui em Curitiba, não só do Brasil, aqui em Curitiba, já eram muitas. Eu falei assim, não vai dar. Eu vou precisar criar um nicho e, a partir daí, começar a buscar meus clientes a partir dessa especialização. E foi aí que aconteceu. Tem um estudo científico, né? Ou seja, eu queria ouvir de você agora, daqui a pouco a gente está caminhando para o final desse bloco, sobre as características empreendedoras, mas tu fez um estudo científico, isso é importante para olhar o mercado, identificar os potenciais, antes de abrir as portas, vamos chamar assim, os potenciais clientes, os potenciais concorrentes,
E a gente fala muito isso, né, na área da startup. Eu atuo muito no ecossistema de inovação, de empresas inovadoras, mas que não é diferente para as demais empresas. Espera aí, qual que é o nicho que vai atender? Quem quer atender tudo, às vezes não consegue atender tudo. Então, você, parabéns por essa... Mas assim, para a gente fechar com chave de ouro, né, duas situações. Algum case de algum cliente que e foi cliente da iFoco, que você possa contar de uma forma sucinta, e as 2, 3, 4, aí tu define comportamentos empreendedores que foram essenciais para esse sucesso da empresa, que já ultrapassou o Vale da Morte, lá, o 4º, 5º ano, que é sempre difícil, enfim. O case que eu vou te contar é de uma instituição de ensino. Depois que eu saí do CLT, eu fui consultora dessa instituição. Essa instituição, ela não tinha... não tinha vendedores, eu tive que construir tudo pela iFoco do absoluto zero, então eu tive que recrutar muita gente, eu tive que construir a estrutura comercial, e no primeiro mês as pessoas estavam meio receosas, meio reticentes, e eu bati no peito e falei assim, faça isso que vai dar certo. No primeiro mês eles tiveram um save de R$200 mil. Esse é um caso que eu gosto muito de contar, esse case, porque é um case completo. Não só do recrutamento, não só do treinamento e não só da consultoria comercial. É um case completo e que deu muito certo. Isso foi recente. E as características... empreendedoras que você considera como essenciais para as principais, são várias, claro, mas você acabou falando algumas, assim, de você apresentar, né, para o nosso... Estude! Legal. Todos que vêm aqui dizem isso, é o eterno aprendiz, é o estagiário... Lifelong learning, é para sempre, a gente sempre tem que estar buscando. E hoje, gente, uma característica essencial é você, às vezes, aprender coisas que não são do seu nicho. Até um tempo atrás, o especialista era muito valorizado, né? Ainda hoje é. Mas está entrando aí uma leva de profissionais que eles não são generalistas e nem especialistas. Eles são os multipotenciais. Legal. Que era o que a gente estava conversando. É aquele profissional que ele consegue conectar vários assuntos, vários temas e criar um produto novo, uma ideia nova. Então, os multipotenciais, eles estão aí, eles estão chegando. Estude. Muito legal. Finalizando o segundo bloco, gostaria de retomar esse tema dos multipotenciais no terceiro bloco. Tá bom. Que é importante, né? As multicompetências, ou seja, não tem se relacionar com diversos setores e assim por diante. É né? isso. Muito legal. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com a Roberta, que pode acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí, que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. E hoje estamos aqui recebendo a Roberta da Trindade, comunicadora, especialista em empreendedorismo feminino, que é um tema importantíssimo. E você vem mostrando com a sua jornada essas características empreendedoras que tu tem. Parabéns. E agora a gente vai falar de uma outra iniciativa. E a gente brinca às vezes, muita gente às vezes tem iniciativa, não tem acabativa. Não, você teve iniciativa e tem uma ação em curso que é a ABLA, né? A ABLA Empreendedora, que é um programa. Tem a ABLA EFM. E como é que foi que surgiu essa ideia que depois você quebrou e transformou em algo concreto, numa ação concreta, que a gente conversou um pouquinho, está em pleno curso,
com muito sucesso. Fala pra gente como é que é isso, como é que... Eu assim, posso considerar que eu sou uma pessoa muito abençoada, assim, nos meus projetos, sabe, Gilles? Porque sempre antes de começar qualquer coisa eu converso com Deus. Então, é uma coisa que... E assim, Ele sempre tem me abençoado muito. Essa questão do Habla foi assim. Eu tinha feito um trabalho... O projeto ele foi criado em 2024, foi ano passado. Eu estou tentando só lembrar se foi final do ano de 2023, enfim, mas faz um ano e pouquinho que a gente está com o projeto aí. Eu tinha feito um trabalho anterior onde eu fui fazer uma consultoria com um senhor que ele era muito truculento, assim. Ele era truculento, ele não respeitava as mulheres, ele assediava moralmente os funcionários. E eu não consegui ficar naquela consultoria porque os valores não batiam. Não batiam, era totalmente fora. E eu comecei a me lembrar da minha jornada como mulher, como líder, como empreendedora e como mulher tímida e como mulher que nem sempre teve visibilidade. E aí eu comecei a esboçar algumas coisas e eu falei... exatamente, foi em 2024, mas foi ano passado que eu fiz essa consultoria final de 2023. E aí, em 2024, eu falei assim, eu vou criar alguma coisa diferente. E eu falei, o que eu posso fazer? E na época... eu comecei a ver pipocar ali alguns podcasts, algumas coisas, comecei a me interessar mais. E eu falei assim, acho que é isso. Eu vou fazer uma temporada da Habla Empreendedora, que é o programa. Quem está nos vendo provavelmente vai lembrar, porque nós estávamos nas terças-feiras às 20 horas, a primeira temporada. Breve vai ter a segunda, hein, gente? Aguarda aí. E aí, eu resolvi fazer o Habla Empreendedora para chamar essas mulheres empreendedoras para contar suas histórias de sucesso, de superação. Assim como eu também tinha histórias para contar, eu comecei a ver que outras mulheres tinham. E o negócio começou a acontecer. Eu ia fazer uma temporada só, com 12 mulheres. E aí, eu acabei me apaixonando. Nos primeiros programas apresentados, já uma rádio me ligou. Falou assim, a Rádio Nova FM, falou assim, Roberta, você não quer transformar o seu podcast num programa de rádio, de entrevista? E aí eu fiz 2 programas de rádio e eu falei assim, eu quero, mas eu quero continuar com o podcast. E eu quero que você transmita o podcast Habla do formato que está para a rádio. Excelente. E aí o negócio foi um sucesso. Legal. O negócio foi um sucesso. A gente, em 3, 4 meses de programa, a gente atingiu 1 milhão de ouvintes. Então era uma coisa assim... estrondosa para um podcast que estava começando na rádio. E aí, Gilles, como eu não sou de me conformar, né? O que aconteceu? Eu falei assim... Inquieta, né? Inquieta, o tempo todo inquieta. Eu falei sempre assim... buscando, né? Sempre buscando novas coisas. Então, se eu estou aqui e está dando certo, vou trazer mais mulheres. E aí eu criei a Habla FM, a primeira rádio de podcasts com mulheres comunicadoras. A Habla FM agora em fevereiro faz 1 ano. É uma rádio web, mas que também está tendo assim uma audiência incrível, pessoas do mundo todo. A gente está com bastante audiência em Portugal, pessoas que falam o mesmo idioma ou que estão em outros países que falam o português. Então tem sido assim genial, tem sido incrível. Hoje a gente está com 10 hosts, mas a minha expectativa é que em 2026 a gente amplie, duplique e 50% da grade seja de podcasts, porque é esse o lema do Habla FM, a rádio de podcasts com música easy. Parabéns, parabéns. Isso é importante. Falta tanto conteúdo de alto valor agregado na mídia de uma forma geral, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas de uma forma geral. E quando eu acompanhei alguns programas seus, né? Depois que né, a gente... Até antes, né? Quando iniciei aqui na Rede TV, e aí o Edson me falou que tinha o Habla Empreendedora. Importante, na jornada anterior teve uma parte dos programas que passaram em 2 rádios lá no Sudoeste, pessoas amigas meus, né? Filhos, a gente quer passar aqui completo, né?
acho que era das 7h30 às 8h30, era um horário legal, que o 7 às 8, né, da manhã. E aí ele falou, o pessoal lá aqui, os gringos acordam cedo, já vai escutar o programa. E falava de empreendedorismo, falava do agro, falava de inovação, então muito legal essa iniciativa. Eu queria trazer um tema que você, né, tá na tua jornada, tá na jornada aliás, antes disso, habla. O que tem a ver? Desculpa perguntar, mas o habla, que tem a ver com, né, o espanhol, né? Mas assim, qual que é a razão do nome Habla Empreendedora? Muitas pessoas perguntam isso, assim, porque você fala espanhol? Eu falei, gente, não falo espanhol, o que aconteceu? O ano passado, tinham muitos memes acontecendo, muitas coisas, falando assim, fulano hablou, ele habla, então assim, fala assim, papas na língua. E na época, eu fui procurar se existia o Fala Empreendedora, que seria um Fala Empreendedora, mas já existia alguma iniciativa nesse sentido. E aí eu comecei a falar, e habla? E aí eu comecei a perceber que a sonoridade era muito boa. E abria também, possibilidades para outros locais, não só no Brasil. E aí o Habla ficou, o Habla Empreendedora ficou, as pessoas começaram a gostar, e o Habla, e aí ficou o Habla Empreendedora. Supremo, felicitaciones. Eu não hablo, pero aprendo um pouco. Empreendedorismo feminino, as mulheres na área de tecnologia, né? Ainda, sabe, você é uma empreendedora feminina, você falou que esse grupo também tem esse grupo de mulheres, você falou, né, citou algumas, e tem muita, sabe, eu estive em Pato Branco como secretário de inovação. Aí eu comentava lá, fomos fazer uma pesquisa, o percentual de mulheres CEOs, né, nas famosas startups, né, é muito baixo. Né? É baixíssimo ainda. No programa Quebrando a Lâmpada, né, volte e meio eu falo, converso, olha, me indiquem, né, pessoas, né, com jornadas vitoriosas, por favor, me indiquem mulheres. E elas têm vindo, a gente tem mostrado a jornada, sabe, com soluções fantásticas. Fala dessa questão e das dicas, e até, quem sabe, uma mensagem para as mulheres que de repente têm a ideia lá ou até já estão empreendendo, mas quem sabe ainda falta ir para outro patamar, mas enfim, é difícil ainda esse tema do Brasil. Fala desse assunto, por favor. Eu sou advisor de um programa, de um hub de inovação que é o Connect, que fica lá em Marília, que é da Camila Farani. Então, e lá a gente sempre está ali imerso, né, com as startups. E o que eu percebo, conversando com as pessoas no Habla Empreendedora também, eu percebo o seguinte: muitas estão ainda, Gilles, num caminho intermediário de gestão. Quando a gente pensa em liderança feminina, empreendedorismo e etc., a gente vê, e até mesmo nos treinamentos de lideranças, a gente vê o seguinte: mulheres, elas ocupam até um lado, o médio, vamos dizer assim, coordenadoras, supervisoras, tem muitas mulheres. Mas quando começa a subir, estar na alta cúpula de alta administração, de CEO, de etc., diminui sensivelmente. Eu trabalhei numa diretoria de RH numa multinacional. É exatamente o que tu está dizendo. Então, Gilles, tem sim aquele lado que todo mundo fala, e investimento nas startups femininas é menor, aquela coisa toda, tem. Mas também, às vezes, você ocupar um lugar à mesa enquanto mulher exige muita coragem. Exige muita coragem. A mulher, por ela ocupar diversos papéis na sociedade, de ser mãe, ser mulher, ser esposa, e também ocupar trabalhos, às vezes, fora e sendo o líder. Às vezes, tem algumas mulheres que relatam para mim é muita coisa. Sim. Para mim é muito exaustivo, sobrecarrega. Então, nós temos também uma parcela que opta por não, né? Mas eu acho que, no geral, Gilles, nós temos essa dificuldade ainda, que a gente está brigando, entre aspas, lutando para ter um reconhecimento
receber mais incentivo, as questões de financiamento, enfim, ser valorizadas como profissionais, né? Então, é estar junto ali, saber que nós também estamos num patamar de decisão. As mulheres são responsáveis por 80% das decisões dos lares. Olha só, é o empreendedorismo. Ele é um empreendedorismo super importante. E por que não, acontece, né? Nas empresas? Hoje vai ser o bate-papo, a prosa, a entrevista das aspas. Mais umas aspas, né, sua, né, com a sua cultura, com a sua jornada empreendedora. Para as mulheres, então, quer dizer, qual que é o primeiro passo? Deixa essa mensagem para elas. Do primeiro passo para empreender, para ter a sua startup, para ter a sua empresa e ser inspirada por ti. Mulheres, coragem. Eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte: a coragem não é a ausência do medo, a coragem é ir com medo. Então, quando você se predispõe a fazer alguma coisa, vai ter muitos desafios. Só que não pare no desafio, porque a gente só cresce a partir dele. Então, acho que essas são as minhas aspas, Gilles. A gente sim tem medo, eu também tenho medo. Eu também tinha medo quando eu deixei o CLT. Eu também tive medo quando eu gravei o primeiro Habla Empreendedor. Eu nunca tinha gravado um podcast na minha vida. Quando eu fui fazer um treinamento para 250 pessoas, quando eu fui estrear na Rede TV, eu tive medo. O tempo todo eu tenho medo. Mas eu vou com medo mesmo. Então, eu acho que o meu recadinho para as mulheres é esse. Não desanime no desafio, porque todo mundo tem desafio, em sua maior ou sua menor proporção. Mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ser desafiada, para provar que a gente pode, e a luta junto, caminhando lado a lado com os homens, nunca acima, nunca abaixo, é lado a lado. Que legal, bacana, bela mensagem. E quem sabe o medo, né, eu traduziria, se me permite, como prudência. E a prudência é igual da coragem. Quem sabe o medo, você ir com ele, vencendo as etapas, não é de todo ruim. Então, a tua mensagem ela é bem, bem importante, muito, muito legal isso mesmo. Planejamento, né, Gilles? Planejamento. Eu acho que eu não saí do CLT assim, hoje eu vou empreender. É planejar cada passo que você dá com muito carinho, cautela, mas ir em frente. Que bacana. A gente está encerrando mais um bloco aqui. O próximo será o último, para a gente falar de futuro, para a gente falar, enfim, de vários temas ainda com a Roberta. Fica por aí. Para o nosso próximo e último bloco, Quebrando a Lâmpada volta já. Em Palotina, no oeste do Paraná, a cooperativa Cevale encontrou na tecnologia um aliado para otimizar a linha de produção de aves. A empresa buscava reduzir perdas na etapa de evisceração com o uso de visão computacional e a inteligência artificial. O projeto foi desenvolvido em parceria com a IASense e resultou em ganhos significativos de eficiência e produtividade. Bom, nesse processo que hoje ele é feito por uma pessoa, a gente acaba tendo uma análise que ela é feita amostralmente. E com a implantação de tecnologia, a gente consegue ter um pouco mais de assertividade e conseguir capturar informações do processo durante todo o processo produtivo. Então, isso daí a gente imagina que vai conseguir reduzir bastante perda nessa etapa que ela é bem importante para o desenvolvimento da produção. A Cevale está de portas abertas para novas tecnologias. A Cevale tem a inovação já presente no seu DNA. Então, o futuro a gente imagina que vai ser promissor com essa implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de novas parcerias. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Esse programa que está, inspirando muita gente, tenho certeza absoluta. E agora a gente vai falar sobre futuro, sobre legado com a Roberta. Roberta, até antes da gente falar do futuro, do legado, mas também já trazendo essa novidade, essa questão que ela é antiga em termos de ciência, eu diria assim, de pesquisa, mas que está sendo popularizada agora, a inteligência artificial. A inteligência artificial, os processos inovadores, numa área que você vem trabalhando e conhece muito bem, que é a área de vendas, a área do marketing. Traz esse assunto que é super importante, porque a empresa é uma área
sensível da empresa, né? Porque se ela não Sim. vender, a empresa não sobrevive. Eu dei, inclusive, uma entrevista recente para um portal de notícia falando sobre inteligência artificial na área de vendas. Procura lá no Google que você vai achar. O que eu tenho para falar, Gilles? Quando a gente fala em vendas, né? A gente vende em 2025 ainda com carinha de década de 70, muitas vezes. Então, o termo vendas, mesmo a venda do jeito que ela nasceu, ela é da década de 70. Em 80, Neil Rakan, ele criou uma metodologia para vendas B2B, vendas complexas, que não se falava até então. Então, foi o primeiro estudo científico que trouxe a área de vendas como uma coisa que é ciência. Porque muitos dizem, para vender eu tenho que falar bastante, eu tenho que... É arte, a pessoa já nasce. Não, nada disso. Vendas é ciência. É ciência. Então, essa metodologia, ela desmistificou tudo que a gente pensava sobre ciência. E agora, o SPIN, ele tem sido muito usado ainda, mas agora, qual que é a proposta? Que o SPIN, ele venha... ele vem sendo repaginado para que a gente possa utilizá-lo junto com a inteligência artificial, com a tecnologia. As automações estão aí. Eu mesma utilizo muito a inteligência artificial para fazer propostas de comerciais. E aí, uma das coisas que me perguntam é, Roberta, agora na era da inteligência artificial, eu devo continuar ligando para as pessoas para vender? Sabe o que eu vou falar para você que está ouvindo a gente? Depende. Porque, Gilles, hoje você precisa, o que a gente tinha falado lá no começo, conhecer quem é o seu público. Verdade. Você vai ligar para um engenheiro de produção, cara, ele está lá na produção, ele não vai atender seu telefone. Você vai ligar para um jovem de 20 anos, ele não vai atender, o negócio dele é digital, é WhatsApp, é rápido. Agora, tem pessoas que você ainda deve ligar. Verdade. Tem pessoas que você ainda deve ligar. Então, essa coisa de não ligo para ninguém ou ninguém atende. É mito. Tem gente que atende telefone sim, mas você precisa conhecer quem é o seu público. A automação, ela é extremamente importante. Nós estamos caminhando, Gilles, para um mundo digital onde o sistema de venda será multicanal. Não só WhatsApp, não só telefone, não só e-mail, não só... É multicanal. E esse funil que a gente fala... Esse caminho, o funil tradicional que começava quando você ia até a minha loja, ele está mudando. Hoje, o meu funil, ele começa quando a pessoa pensa em comprar alguma coisa e vai lá no busca-pé da vida buscar e procurar um produto, um serviço. Então, hoje, a pessoa, que ela vai na loja, seja um jovem, seja uma pessoa com mais idade, ela já pesquisou muito antes de ir até aquele lugar. Ela já tem muito claro o que ela quer. Exatamente. Né? Então, gente, resumidamente, né, senão, isso aí é papo para mais de um episódio todo, é para uma aula. O mundo de vendas hoje é multicanal. Aí eu quero já convidar você que está nos vendo e nos ouvindo. Eu tenho um livro chamado Guia de Bolso SPIN, para vendas complexas por telefone. Esse é um livro que foi lançado em 2019, ainda está atual, tem muita coisa lá, o caderno de exercício, ele já foi distribuído 25 mil cópias dele em diversos lugares do mundo. Na verdade, é um guia de bolso mesmo, um livro fininho para prática, para você rabiscar, etc. E agora, em 2026, vai ser lançado o Guia de Bolso SPIN para vendas multicanal. Então, toda a atualização, agora em 2026, esse livro já estará sendo lançado. Então, Legal, parabéns. E as pessoas encontram onde esse livro, quer dizer, se elas podem... Aproveita já, tem outras duas questões aqui. Como que as pessoas seguem você no LinkedIn, no Insta, que quem sabe lá elas possam se interessar e pedir informações do livro. O Guia de Bolso na Amazon, eu estou como Roberta da Trindade. Em todas as redes você vai me encontrar assim, no LinkedIn Roberta da Trindade, no Instagram Roberta da Trindade _. Então,
põe lá no Google Roberta da Trindade, que já vai aparecer lá uma lista de locais onde eu posso ser encontrada. Que legal. Tá aí os endereços, os caminhos para encontrar a Roberta. Mas já quero convidar para seguir, viu? Habla FM e Habla Empreendedora. Lá no Instagram, tudo vai saber de tudo lá. Roberta, é uma questão bem importante, né? Qual o maior aprendizado que você teve pelo caminho das vendas sobre pessoas? Qual foi o grande aprendizado? Bem ou mal, tu comentou um pouquinho antes, mas assim, se tu pudesse sublinhar, né? Quer dizer, porque as pessoas, a interação com as pessoas ensina muito, né? E quando precisa ter o processo de venda, tem toda uma complexidade também, enfim. Pessoas são sempre pessoas, né? Mas o que a gente precisa pensar, Gilles, que nenhuma é igual à outra. Então, todo mundo, como gente, como ser humano, tem características que são similares, mas tem características muito específicas. Mas o que pode nos ajudar no mundo das vendas é descobrir que existem grupos de pessoas, né? Então, quando a gente vai falar em vendas, primeira lição você precisa descobrir qual é o seu nicho primeiro, com que tipo de pessoas você está falando. A segunda lição é descobrir qual é o seu perfil de cliente ideal, que é diferente de nicho. Por exemplo, né, eu trabalho com recrutamento e seleção. Na teoria, todas as empresas que têm ou querem ter uma área comercial são minhas clientes. Na prática, não é isso que acontece. Na prática, os meus clientes, eles são pessoas de médias empresas, empresários que nem sempre têm o seu RH e que precisam de apoio de um terceiro. Essa é a diferença que muitos confundem e aí eles acabam atirando para todo aquele grupão, quando na verdade eles precisam identificar quem é o cliente que mais compra e o que dá menos trabalho. Qual é o cliente que tem um ciclo mais curto para comprar e que eu vou fechar mais rápido. Esse é o seu perfil de cliente ideal. Ciência, né? Ciência. Você acabou de falar dessa cientificidade. Que legal, que bacana. Qual que é o grande legado que te dá orgulho dessa tua jornada? E de mãos dadas, qual que é o próximo desafio profissional que você possa nos falar? O legado e o desafio. Eu acho que quando pensarem, o meu legado, assim, acho que quando pensarem em Roberta, lá na posteridade, eu quero que lembrem de mim como uma pessoa que não desistiu, sabe, Gilles? Então, contra todas as probabilidades da vida, né? Menina do interior, com família humilde, eu tinha que andar quilômetros para ir para a escola quando eu era criança e eu simplesmente vim, eu apareci, eu fui crescendo. Então, eu acho que hoje eu estou sentada aqui, né? E já sentei em muitas mesas que eu jamais imaginei. Então, eu acho que o legado que eu quero deixar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, também eu faço de tudo dentro do meu trabalho para que as pessoas também se olhem com amor e não desistam, porque cada um de nós tem os seus dons que foram dados por Deus e a gente só precisa cuidar deles, estudar para aprimorá-los. Então esse é o meu legado, isso é o que eu não tenho pretensão de deixar legados, mas se eu puder deixar algum, é isso. Eles acontecem naturalmente, né? Que as pessoas se olhem com mais amor e saber que, por mais que você não esteja no momento ou no caminho que você acha que é o ideal para você agora, tudo é aprendizado. Eu falei para você que eu só me vi como carreira depois dos 30, né? Hoje eu tô com 49, fiz em novembro. Então, assim, eu sempre achava que eu estava atrasada, quando, na verdade, eu estava trilhando um caminho para chegar até onde eu estou. Que não será o mesmo daqui 1, 2, 3 anos. Então, Gilles, eu acho que legado é isso.
Sabe? Dentro do seu trabalho, é você fazer com amor, com dedicação, mesmo que você não esteja ainda no lugar que você almeja. Porque tudo é caminho para chegar onde você vai chegar e você quer. Se me permite, o teu legado, e toma liberdade, essa tua fala, né, que brilha os olhos, de você inspirar as pessoas. Tenho certeza que quem está assistindo vai pensar e vai tomar essa tua jornada como um legado bacana, um bom exemplo para ela empreender. E tem aquela outra fase que eu gosto, que é assim, quando todos, né, ou muita gente não acreditava, colocava empecilho, duvidava, você foi lá e fez. E o desafio? Desafios. Próximo desafio. Muitos e vários. 2026 é um ano que... Esse ano foi um ano de... Eu acho que, além das coisas que eu fiz, mas de olhar para dentro mesmo e pensar no que será a partir daqui. Porque quando a gente chega nos quase 50, né, Gilles? A gente já trilhou, que a gente pensa, caramba, meio século. Parece que dá um tiltzinho na cabeça da gente, porque parece que a urgência, ela acontece muito mais rapidamente. O tempo vai ficando mais curto. E 2026 vai ser um ano de execução mesmo. Sim. Já comentei sobre a Ábula, já comentei sobre o livro que eu vou fazer. Quero fazer a segunda temporada do Ábula Empreendedora na TV. Quero levar a Ábula FM para outros patamares, de outros lugares, levar mais mulheres para dar a sua voz e visibilidade também. E, por favor, aproveitando, né, enfim, está convidada a retornar assim que o próximo trabalho seja concluído, nos indique mulheres empreendedoras, inovadoras da sua rede para virem contar a jornada aqui. Conversa com o nosso time aí, né? Tem com muitas, porque é importante. E eu também, hoje o bate-papo de algumas inovações. A gente tem que inovar, tem que quebrar a lâmpada sempre. Tem que inovar. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Para quem que você oferece essa tua entrevista inspiradora de hoje aqui no Quebrando a Lâmpada? Uau, gente, que coisa linda! Que coisa linda! Eu ofereço com todo o meu amor para o meu irmão, que não está mais aqui, ele virou uma estrelinha no céu, porque ele foi a pessoa que mais me apoiou no mundo do empreendedorismo. Quando todo mundo dizia não saia do CLT, ele dizia você tem que ter o teu negócio. Então ele foi o meu maior assim incentivador. Flávia Trindade, a minha irmã caçula, que meu Deus, ela é tudo, assim. Meus pais, Alba e Léo. E para todas as mulheres do Ábula Empreendedora que fazem com que essa iniciativa que surgiu do meu coração esteja próspera e caminhe para toda a audiência que sempre nos apoiou. Muito, muito obrigado. Parabéns pela tua jornada. Parabéns pelo teu legado. E continue inspirando as pessoas. E considere aí do time Quebrando a Lâmpada, já que você quebrou várias lâmpadas. Opa. Tá bom? E, sabe, siga em frente, sucesso. E tem o Ábula Empreendedor, então, hasta luego. Hasta luego. Tá tchau, gente. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Roberta da Trindade. Roberta, muito obrigado novamente. E a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza cuida, do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube, se inscreva lá, divulgue para os seus contatos e também siga os programas no Spotify. E antes de dar um tchau, um recado para você. É legal, a Roberta ela veio com uma blusa pink e com um talher azul. No mês passado a gente falou, né, do Outubro Rosa, da importância, e esse programa está sendo vinculado em novembro. Então, aos homens, o recado: façam, né, as preventivas, tomem o cuidado, cuide, né, com essa doença que é maléfica. Falando das estrelinhas do céu, eu tenho uma irmã que, né, faleceu de câncer, a Jocely. Então tomem os cuidados devidos, tá bom? E continuem pensando fora da caixa. Quebre suas lâmpadas. E o principal, busque as suas realizações e seja muito feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo
episódio. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.